Boa noite a todos. Estou aqui novamente para mais uma leitura da Bíblia Sagrada, esse livro maravilhoso e abençoado que Jesus deixou para nós. Eu vou ler hoje, continuando, Daniel, capítulo 6, Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, vou retomar. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração.
Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aqui, no capítulo 6, versículo 10, a dedicação de Daniel a Deus, ela é evidente, pois ele voltou para casa mesmo depois de ter conhecimento da nova lei e do castigo por desobedecer-lhe. Todavia, o texto indica que, apesar de qualquer angústia mental que possa ter experimentado, ele agiu como costumava fazer, embora não seja mencionado como ele aprendeu esse costume. Podemos supor que seus pais tiveram parte em estabelecer princípios piedosos para sua vida. Ou seja, Daniel era um filho de pais que deram valores, limites, lhe ensinaram a ser um homem bom, reto, e lhe ensinaram a ter fé em Deus. No 6,14, quando o rei ficou sabendo que as acusações contra Daniel eram falsas, percebeu que tudo não tinha passado de uma armadilha para Daniel, da qual involuntariamente tomou parte. Ficou então muito penalizado. Ele conhecia a vida de Daniel e os serviços prestados por ele como funcionário exemplar, fiel e sábio do governo. No 6,16, como é interessante o fato de Dario, um rei pagão, tentar consolar Daniel, assegurando-o do poder do seu Deus. É evidente que o rei tinha bastante conhecimento sobre Deus, muito provavelmente mediante o testemunho do próprio Daniel.
E acredito eu que por ver a postura, a maneira como Daniel se colocava perante os problemas e como ele amava o seu Deus, Dario, mesmo sendo um rei pagão, ele implorou a Daniel: pede para que o teu Deus te salve, porque ele sabia que Daniel orava todos os dias, ele era fiel ao seu Deus. Isso é muito lindo. Daniel acabou influenciando o rei. Continuando no versículo 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos queridos e amados, espero que essa leitura tenha ajudado vocês a entender melhor as Escrituras, os ensinamentos de Deus, mesmo antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e desejo a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, o Divino Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.